tá? Sem tirar dúvida. Bom, então eu vou começar aqui a compartilhar a guia. Bom, vou começar então. Essa aqui vai ser uma explicação sobre os exercícios que caíram no aquecimento da maratona, que absolvem aí para quem não tem familiaridade com o termo. É justamente a resolução comentada. Então, bora começar aqui. Que, como foi pedido, a gente vai falar sobre os problemas D, que é Lavaspar, e E, que é o álbum de figurinhas. Aqui uma observação que eu queria fazer é que esses problemas eles já caíram na primeira fase do ano passado. E aqui tem o caderno de questões, que depois que eu disponibilizar o link, vocês vão poder acessar mais de boa. Aqui eu sei que tá Lavaspar primeiro, depois o álbum de figurinhas, mas eu botei no slide primeiro o álbum de figurinhas, depois o Lavaspar. Então eu vou começar explicando esse exercício aqui, que era o E. O E não. Era o E mesmo. Aqui então o álbum de figurinhas tem um enunciado aqui e basicamente o que tem de informação importante de tudo isso é que todas as figurinhas do álbum são iguais. Isso significa que se você comprar um pacote aí e vir pelo menos uma carta, você vai ficar mais próximo de completar o álbum. Então não é igual nos álbuns de figurinha da vida real, que pode aparecer figurinha repetida aí, você vai ter que comprar mais pacote depois. E outra observação aqui é o tamanho da entrada, que ela pode ir até 10 a sexta. Então, uma complexidade máxima que daria para a gente estar utilizando é n log n. Se a gente tentar usar n quadrado, não vai passar. E outro detalhe é que o erro máximo permitido entre a sua saída e a saída que o juiz considera não pode ultrapassar 10 a menos 5. Então, eu não testei problema com float, mas eu imagino que pode dar algum erro de aproximação aqui. Então, para garantir, é melhor usar double. Em Python, aí eu também não tentei codar em Python a solução, mas é importante especificar qual que é o número máximo de casas depois da vírgula que vocês vão printar, caso vocês façam a solução em Python. Então vamos começar aqui. Qual que seria a primeira observação importante aqui para resolver esse problema? Que pode sair qualquer quantidade de figurinhas no pacote dentro do intervalo de A até B. Lembrando que A é o limite inferior e B é o limite superior. E como isso daí é uma chance que a gente pode considerar uniforme de sair a quantidade de figurinhas, para calcular é só a gente fazer 1 dividido por B menos A mais 1, para a gente incluir todos os valores possíveis no intervalo. Então a chance de sair A figurinhas é a mesma de sair B figurinhas. E daí aqui, introduzir um pouco de notação para ajudar a explicação. Que X eu estou considerando que é o número de figurinhas que faltam no álbum. E M vai ser a média de pacotes que a gente precisa para completar. Então M de X seria a média de pacotes que faltaria para completar o álbum, sendo que a gente precisa de X figurinhas. E daí qual que seria a fórmula que a gente calcula? Quando a gente tem
0 pacotes que falta para 0 figurinhas, perdão, que falta para completar, esse M de 0 seria 0 porque a gente tem o álbum completo, então não precisa de mais nada. Aqui é um caso base que não está no slide. Perdão por não ter prestado atenção nisso, mas eu vou corrigir depois. E daí, para os outros casos, a gente tem essa fórmula aqui. A gente tem que comprar um pacote, que é o que a gente está considerando já nessa fórmula. Então a gente comprou um pacote agora. E daí a gente tem chance de tirar qualquer valor de figurinhas que tiver contido no intervalo entre A e B. Então aqui vai ter a probabilidade de sair A figurinhas. Então a gente está A figurinhas mais próximas de completar o álbum. E daí a gente vai fazer essa soma até chegar no x menos b, que seria o limite máximo de figurinhas que dá para sair. Então a gente ficaria no Azão, Azão mais 1, Azão mais 2, etc., até chegar em Bzão. E simplificando aqui, isso ficaria 1 mais P vezes o somatório de MXI, considerando aqui o I é um valor que vai de A até P. Então, isso daqui daria para a gente montar dentro de um for. Só que tem um problema, que é o seguinte. Opa, eu vou falar o problema primeiro, depois volto nesse slide. Se a gente usar um for, a gente precisaria calcular a probabilidade de sair isso. Aí beleza, a gente salvaria num vetor de programação dinâmica e só precisaria percorrer o vetor salvo de A até B e somando tudo. Só que tem um problema. Se a gente usar um for dentro do outro, isso pode resultar na complexidade n quadrada, porque tanto o n, que é o número de figurinhas total do álbum, quanto A quanto B podem ser 10 a sexta, então isso ficaria 10 elevado a 12, que não passa em um segundo. E agora voltando para esse slide, só tem um caso especial que é importante comentar, que é quando o A ele é igual a zero, porque daí a gente ficaria com mx nesse lado daqui da equação e desse lado também. Aí a gente precisa manipular essa expressão para poder calcular. Então isso ficaria mx igual a 1 mais pmx menos 1 mais, até chegar em pmx menos b, dividido por 1 menos p. Aí isso daqui é mais tranquilo de implementar depois que eu explicar a otimização que dá para resolver o problema. Que aqui, o que a gente vai querer salvar é os tanto de pacotes que é esperado que a gente precisa comprar para completar o álbum, dado que a gente ainda precisa de X figurinhas. Então aqui tem o vetor especificado. Em cada posição do vetor tem esse símbolo de mais aqui, porque a gente vai salvar o tanto que a gente precisa com o que já tinha antes. Inicialmente, esse vetor vai estar todas as posições com zero. Então aqui vai estar 0 mais m0. O m0, como eu falei antes, é o próprio zero. Então aqui é 0 pacotes que a gente precisa para completar um álbum que falta 0 figurinhas. Aí aqui a gente pegaria m0 mais m1. Então aqui a gente precisa calcular a probabilidade de sair pacote com uma figurinha, pelo menos. E daí a gente insere aqui o valor que a gente calculou antes e vai fazer para tudo isso. Então aqui especificando melhor,
A posição I do vetor seria M0 mais M1 mais M2, até a gente chegar no MI. Aí aqui, como a gente salvou tudo, dá para a gente calcular o valor de MI menos A até o valor de MI menos B de um jeito bem eficiente. Que é aqui, só explicando a lógica por trás dessa expressão aqui. Que a posição I, você vai somar de M0 até MI. Então, se você fosse pegar a posição I menos A e subtrair I menos B menos 1, você vai pegar esse segmento que vai de A até B. Então, você vai ter todas as probabilidades, não, todas as médias de figurinhas que você precisa para calcular. E lembrando aqui que essa probabilidade de sair cada figurinha, cada quantidade de figurinha, ela é igual para todos os valores dentro do intervalo de AB. Então, esse somatório, ele seria simplesmente o array I menos A menos o array I menos A, I menos B, menos 1. Aqui, voltando para a fórmula, a gente pega o M0 mais tudo isso aqui até chegar no MI menos B menos 1. Aí aqui, como o B é maior do que A, a gente precisa somar até o A ainda, porque esse primeiro parênteses, ele faz referência aqui ao array I menos A. Aí aqui, opa, aqui faltou uma coisa bem importante. O slide voltou para o começo. Que ali não é um sinal de mais, aqui é um sinal de menos. Aqui, ó. Então a gente vai pegar do 0 até o I menos A e vai subtrair do 0 até o I menos B menos 1. Então a gente vai encontrar todos os valores nesse segmento que eu falei anteriormente. E a solução desse problema aqui do álbum de figurinhas, ela é um pouco difícil de pensar na hora da maratona, porque, como eu disse aqui, não dá para a gente fazer um for dentro do outro, então precisava ter alguma sacadinha aqui para entender como que você calcula, como que você elimina, perdão, o for dentro do que você já tem. Aí desse jeito a gente consegue uma solução em O de n, que ela passa tranquilamente dentro dos limites que o problema especificou. Lembrando aqui que essa aula vai estar gravada, a gente vai disponibilizar o slide também, porque essa solução aqui é mais difícil de entender mesmo. Então, fiquem tranquilos aí, quem quiser pegar um tempo para entender melhor depois, tá lá disponível no YouTube o vídeo assim que terminar de gravar. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Então vou continuar aqui para o próximo problema, que é o Lavaspar. E ele é o seguinte: você tem uma matrizinha aqui de caça-palavras, igual todas que a gente está acostumada, só que tem uma diferença no jogo. Ao invés de a gente ter uma lista de palavras e pegar só as que está exatamente igual, a gente pode pegar qualquer tipo de anagrama que ele passar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Além disso, o exercício ele não quer saber só quais lugares que tem anagramas igual que a gente quer. Ele quer saber
em quais casas a gente vai ter dois anagramas diferentes, a gente vai ter uma letra de dois anagramas diferentes compartilhando a mesma posição. Então aqui, por exemplo, a gente tem boi. É um anagrama de boi, bi ou ob, sei lá o que vocês imaginarem que o problema passou aqui. No caso, ele falou boi. E daí aqui a gente tem um anagrama de bola que está LBOA. Aí esse B, por exemplo, ele seria uma casa especial. Aqui o resto da especificação, que não coube numa página só, que aqui ele vai passar LC, que é linhas e colunas, está entre 2 e 40, e N, que é o tamanho da coleção de palavras, que vai de 2 até 20, e todas as palavras elas vão ter tamanho mínimo 2 e tamanho máximo 15. E aqui, na verdade, seria mínimo de 15 e o tamanho máximo aqui de linhas e colunas. Então, se a linha for menor que 15, ela não vai chegar a ter 15 posições, 15 letras. Aí aqui, observação importante, a entrada é pequena. Então, a gente pode testar todas as casas, todas entre si, fazer uma comparação aí de um for dentro de outro. Pode pegar cada posição e fazer a soma de strings, então a gente pega aqui a posição que tem o x, daí já fazer x mais b, mais o, mais i, mais c, e comparar com outra posição aqui. Isso sem problema nenhum, que passa no exercício, já que a entrada é bem pequena. E a segunda observação importante, que não está muito claro aqui no enunciado, é que a gente pode ter tanto a diagonal da esquerda para a direita, igual o caso de bio aqui, mas a gente também poderia ter uma diagonal da direita para a esquerda. Então esse I e L seria uma diagonal válida também. Aí aqui, primeiro passo para resolver o problema. Como que a gente vê se as duas strings são anagramas? A gente tem dois jeitos diferentes. Primeiro a gente ordena as strings e compara. Isso daqui então ficaria n log n para a gente comparar duas strings. Aí de novo, como o problema ele é bem, o limite de palavras é bem pequeno, ficaria n cubo log n, que passa de boa, já que a entrada vai até 50 só. 50 não, 40. Aí a segunda possibilidade, a gente faz um vetor aí com todas as letras do alfabeto e a gente vai somar um cada vez que aquela letra aparecer na palavra. Aí a gente vê se a quantidade de cada posição do vetor é igual entre as duas. Se for, então a gente tem um anagrama. Aí tem um outro problema, a gente vê quais casos são especiais. Aí depois, o que a gente pode fazer? Monta uma matriz inteira para cada posição no caça-palavras. E toda vez que a gente encontrar um anagrama que a gente não tiver encontrado antes naquela posição, a gente incrementa 1. E depois que a gente processar aquela matriz inteira, a gente vai somando as casas. Então, se a gente tiver um valor maior que 1, é porque a gente tem uma casa especial. Para imprimir a saída que o programa quer, você conta quantas casas especiais, ou seja, com um valor maior que 1 a gente tem, e imprime essa soma. Um detalhe de implementação aqui, que eu não especifiquei no slide, porque o objetivo mesmo era só explicar a lógica por trás da resolução, que para a gente contar qual anagrama ainda não apareceu naquela casa, a gente pode fazer um map, ou um dicionário em Python,
E daí, inicialmente, a gente faz uma matriz em que cada posição vai ter uma lista de palavras e a gente vai dizer se aquela palavra já apareceu um anagrama ou não. Se não tiver aparecido ainda, aí a gente soma um e marca que ele apareceu. Se ele já tiver aparecido, a gente só ignora e vai para o próximo teste. E a resolução desse exercício, ela é isso daqui em termos de lógica, mas para implementar ela é mais complicada mesmo, porque como o exercício especificou aqui que tem strings na diagonal, fica um pouco mais chatinho de montar, de recuperar aqui duas posições diferentes com o mesmo comprimento. Que daí teria que pensar num caso de você tem uma palavra aqui que não dá para encaixar, por exemplo, bio, se eu quisesse testar na posição C, indo nessa mesma direção aqui que tá, não daria certo. Mas isso daí é um detalhe de implementação e lembrando que quem tiver dúvida aqui em como implementa, eu tenho o arquivo em C++. Se vocês quiserem ver, eu posso mostrar. Ah, eu gostaria de ver. Ok, calma que eu preciso sair aqui. Opa. Essa questão é bem confusa mesmo por causa desse trabalho que você tem que ter com as strings. Tipo, ela seria um pouco mais fácil se não tivesse que mexer com as diagonais. Mas o código mesmo ele é um pouco mais chatinho de pensar por causa disso daí, dessa implementação diagonal que eles colocaram. Calma aí que eu tô abrindo o Visual Studio. Aí eu preciso parar de compartilhar essa guia aqui, voltar a apresentar. Aqui, apresentar a tela inteira. Travou o navegador, mas vocês estão conseguindo ver? Aqui não tá aparecendo, não. Ok, é porque ele precisa que eu confirme. Tá, então eu vou tá compartilhando o Visual Studio, vocês estão vendo? Agora sim. Ok. Deixa eu gerenciar aqui. Tá, agora a IntelliSense foi. Então é o seguinte. Aqui tem a main, que a gente só vai fazer a leitura da matriz. E daí aqui a gente vai pegar aqui a lista de palavras, vai salvar ela no vetor, que está global aqui, por isso não está mostrando ele sendo declarado, mas está... Opa, está travando aqui meu computador. Tá bem aqui, o vetor de string e palavras. E daí a gente vai ordenar todas as palavras que a gente recebe antes de inserir no vetor, só para facilitar mesmo, para encontrar o anagrama. Aí depois disso a gente imprime a resposta, que está dentro de uma função aqui,
Então, basicamente, a gente inicializa a resposta com 0 e faz o seguinte. A gente vai fazer um brute force, já que a entrada permite. E daí a gente vai buscar em cada célula se existe mais de uma palavra que pertence a um anagrama. Então aqui a gente vai fazer um for de i até n nas colunas, linhas, e aqui de 0 até m para cada coluna aqui. Então a linha e coluna. Aí aqui a gente tem as tentativas, que seria quantos anagramas a gente encontrou, quantos anagramas diferentes tem naquela posição. Então, primeiro a gente vai aqui, ó, testar para cada posição de palavras que a gente salvou na entrada, se essa célula ela pertence a um anagrama. E daqui tem a função busca. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar o tamanho da minha string. E daí aqui a gente vai delimitar a posição da esquerda e a posição da direita. Aqui seria direita mais, seria o J, que é a coluna que a gente está, mais o tamanho menos 1. E para a esquerda seria o J menos tamanho menos 1. Aí aqui, ó, left, a menor coluna que chega a palavra horizontalmente. Right, a maior coluna que chega a palavra horizontalmente. O down, ele não é necessário, que ele vai ser usado no índice for, porque numa primeira implementação a gente chegou a usar o up e down para verificar, para decompor assim cada casa, a gente ia somando na string e depois comparava. Mas aí a gente fez a tentativa casa por casa, que ficou mais fácil de implementar. Então aqui a gente vai ter as strings horizontal, vertical, diagonal da esquerda subindo, esquerda descendo, perdão, aqui a esquerda subindo. Aí a gente vai fazer o seguinte. Se a gente passou do limite de casas permitidas com negativo left, a gente vai zerar ele para não dar segfault. Mesma coisa aqui para a direita. Aí aqui, o horizontal, ele vai ter o vetor, que é caça-palavras. Aqui ficou caca, mas é caça-palavras. Aí aqui a gente vai pegar, na linha I, a gente vai pegar a substring que vai de left e tem tamanho right menos left mais 1, que é o tamanho do nosso segmento. Aí aqui tem esse diagonal down e diagonal up, que são mistérios da humanidade aqui por ter um parent int. Mas isso daqui é um vetor em que a gente vai pegar os índices da posição de cada letra da palavra, já que está na diagonal, a gente não consegue recuperar isso de um jeito fácil. Então a gente precisa somar. Aí aqui tem a diagonal que vai descendo, aqui a esquerda vai descendo. E aqui tem a diagonal que a esquerda vai subindo. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem um índice geral aqui, num caso em que a palavra ela tá na horizontal mesmo.
E aqui a gente está tratando os dois casos de diagonal, que ela está subindo e que ela está descendo da esquerda. Aí aqui, esse primeiro for, a gente vai pegar da linha mínima até a linha máxima. E aí a gente vai considerar dois casos. A palavra ela pode começar na célula que a gente está vendo atualmente, ou ela pode acabar na célula que a gente está vendo. Aí aqui tem a string horizontal, diagonal 1, diagonal 2, para a gente poder recuperar. Aí aqui, o horizontal, a gente vai salvar no caça-palavras. E aqui, a gente vai salvar no caça-palavras não, a gente vai pegar aquele caractere e a gente vai fazer uma verificação aqui do horizontal J, ou seja, a gente está pegando a palavra que a gente quer no caça-palavras, tá pegando o jésimo caractere dela, e daí aqui a gente vai colocar na string que representa a vertical daquela célula, já que é horizontal, ela é a linha I do caça-palavras e a coluna é a J. E daí a gente faz aqui um brute force que pega todos os IJ dentro do range e vai somando. Aí aqui esse if é só para não dar segfault. E daí nesse segundo if é a mesma coisa. Aí aqui esse for ele vai só configurar, só vai verificar da linha máxima, da linha mínima até a linha máxima, perdão. E a gente vai decrementar e incrementar os ints que a gente está procurando só nisso daqui. Pô, esse negócio aqui tá. Esse for. O que a gente está fazendo é basicamente a gente pega e recupera todas as palavras que a gente quer encontrar naquele intervalo. Ele é meio confuso, mas é porque vendo assim já implementado fica meio difícil de entender mesmo. Mas quando vocês estiverem implementando vai ficar mais claro. Aí aqui, nesse outro for, a gente vai fazer o seguinte, ó. De 0 até o tamanho da palavra, a gente vai verificar todas as posições possíveis, onde pode começar aquela palavra buscada. E daí a gente vai pegar uma string da palavra que a gente está buscando e comparar com o que a gente montou no for de cima. Então aqui, para tratar todos os casos, a gente pega aqui, se o C mais tamanho menos 1 não estoura o tamanho da matriz na vertical, na horizontal, na diagonal subindo. Então a gente vai verificar tanto a coluna quanto o índice, quanto a coluna quanto a linha, perdão, nesses dois casos aqui. E tem essa função equal, que ela é basicamente para ver se as duas palavras são anagramas. Então, isso daqui pega aquela primeira possibilidade de ver se é anagrama, que a gente só ordena e vê se os dois são iguais. Aí, caso a gente tenha encontrado um anagrama em qualquer um desses if, a gente retorna 1. Se a gente testar tudo e mesmo assim não encontrar nenhum anagrama, é porque ele realmente não é possível de ser encontrado naquela célula que a gente está vendo. E daí aqui, a gente vai testar
cada palavra que está na nossa lista que a gente recebeu na entrada. Então, assim, a gente não precisa ficar salvando numa matriz auxiliar quais anagramas a gente encontrou, quais não, porque a gente vai estar salvando a quantidade de anagramas que a gente encontrou para cada célula. E daí aqui, depois que a gente testou pelo menos 2 anagramas aqui e encontrou, a gente incrementa um na resposta e vai fazendo esse processamento para a matriz inteira. Depois disso, a gente só dá um return na resposta e imprime. Eu vou pegar aqui o Paint, só para ficar mais claro o que está sendo feito. Eu dei uma desenhadinha aqui. Deixa eu ver. A minha voz já tá muito fez. lagada? Ou tá dando Deixa pra eu ver ouvir? sua tela. Minha voz tá muito lagada ou tá dando pra ouvir? Sua voz está de boa. Ok. Esse problema aí, ele é bem confuso. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Eu acredito que para eu resolver ele, eu tive que dar uma paradinha no Paint para ver ele mais visualmente. Geralmente, quando você se depara com os problemas assim, vale sempre a pena separar, pegar um papel e desenhar para ver o que está acontecendo. Então, tipo, aqui visualmente eu acho que fica mais fácil de entender o que acontece. O que a gente está fazendo no algoritmo é o seguinte: a gente está querendo saber cada célula aqui se ela tem mais de uma palavra nela, em anagrama. O que a gente faz no algoritmo é o seguinte: para cada palavra na lista de palavras, a gente vai pegar e explorar em cada célula dentro da nossa matriz. A exploração na célula ela acontece na horizontal, na vertical e nas diagonais. Então vamos lá, o que acontece aqui? Ó? A gente vai pegar a primeira palavra, ela é bola. O que a gente vai fazer com esse bola? A gente vai pegar a célula, então vamos lá, a gente vai explorar a célula A primeiro. A gente vai pegar considerando como se tivesse uma palavra que começasse aqui atrás e terminasse aqui no A, e considerando como se a palavra que a gente está procurando começasse no A e terminasse no tamanho dela para a direita. Então, por exemplo, bola tem 4 letras. Então, a gente vai considerar, aqui para a esquerda não tem nada, então a gente não considera. A gente vai pegar essa string aqui na horizontal, porque tem 4 letras, é o tamanho que a gente está procurando. Aí aqui, na vertical, para cima também não tem nada. Então a gente vai considerar para baixo. 4 letras. E para diagonal também. A gente vai considerar aqui para baixo. 4 letras. 3, 4. Aí, essas palavras aqui, a gente vai comparar sempre. A horizontal, a vertical e as duas diagonais. Aqui a diagonal esquerda não dá para pegar nenhuma string. A gente vai pegar uma substring que seja do tamanho da palavra que a gente está procurando e vai comparar com a palavra que a gente está procurando. Então, aqui nas primeiras casas, não dá para perceber o que acontece. Só que se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, na casa D, a gente quer a palavra def, tem 3 letras. Então, a gente vai pegar da esquerda do D, formando 3 letras com D, e da direita do D, formando 3 letras. O que acontece? Agora na horizontal, a gente tem essa string aqui. Agora na vertical, a gente tem essa string aqui. E nas diagonais também. Então, na diagonal vai formar isso daqui. Opa! Na outra diagonal vai formar isso daqui. Para você fazer essas strings aqui, é aquele primeiro for que é confuso. Você vai pegando letra a letra daqui e vai incrementando em uma string. Aí, então, a sua string final aqui, por exemplo, essa daqui, você vai ter naquelas strings que a gente estava salvando, você vai ter na string horizontal, você vai ter ASDF, na string vertical você vai ter DDDD, na string diagonal que desce vai ser ASDF, e na outra string também ASDF. Quando você tem essa string aqui, você está procurando, a gente está procurando a palavra def agora.
Você está procurando palavra de 3 letras. Você vai pegar para cada posição dessa sua string e fazer uma substring do tamanho que você quer. Então você vai pegar ASD, depois você vai pegar SDE, depois você vai pegar DF. Até acabar essa string zona aqui que você tem. Se em um desses casos aqui você pegar essa palavra, que nem ASD, e comparar com o DF e der certo, os dois ordenados, então você retorna um e você não precisa explorar os outros. Que nem aqui, ó. Nesse caso aqui, a horizontal vai ter uma hora que vai chegar o DF. Então essa célula que a gente explorou aqui, a D, ela tem a palavra DF. Aí depois ele vai pesquisar para outra palavra da nossa lista de palavras. Ele vai fazer esse mesmo algoritmo. Pegar aqui uma string zona horizontal, vertical e diagonal, do tamanho da palavra que eu estou procurando, e vai verificar as. É, aqui ele travou também. Ah, tá. É que travou também. Eu imagino que caiu a conexão. Mas completando aqui o que ele estava falando, é que, por exemplo, nesse ASDF, a gente vai testar a string ASD, depois a ASDE, depois a DF. E daí, como a gente já encontrou o DF que a gente procurava na string horizontal, não tem necessidade da gente continuar procurando na lista das outras strings para ver se a gente ainda acha, porque seria um esforço redundante. Isso é aquele break dentro do for das palavras, né? Isso, é aquele break. Mas aquele break, se eu não me engano, tá tipo quando é igual a 2, né? Não igual a 1. Perdão. Essa contagem que a gente está fazendo lá do break é porque depois que a gente testou todas as palavras, ou testou palavras suficiente para encontrar uma célula que tem 2 anagramas, aí a gente não precisa continuar testando o resto, porque o exercício quer saber quantas células existe com mais de 2 ou mais anagramas. Ah, sim. Tá. Então Aí, você, tipo, vai pular aquela célula, né? tipo, você já encontrou 2 anagramas na célula, você não precisa procurar mais. Entendi. E aquele caso lá do ASDF seria o return 1 num dos 4 ifs que tem. É naquele. É o busca, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Deixa eu voltar a compartilhar o código. Aqui. Tá dando pra ver? Aqui. Não sei o que aconteceu. Tipo, tá dando uma apresentação, mas tá vazio aqui. Ah, agora foi, tava carregando. Ok, então Bom, aqui tem aquele for a gente montar as strings. Aí aqui que é o busca. Exatamente, é o busca. E daí a gente vai ver para cada pedacinho da string que a gente conseguir comparar, se a gente achar um anagrama entre a substring que a gente está vendo e alguma palavra da lista que a gente está comparando no momento, aí a gente retorna um e não precisa continuar o resto das comparações. E daí quando a gente acha a palavra,
ele vai somar aqui nas tentativas. E caso a gente tenha achado no mínimo 2 palavras, não precisa continuar a busca naquela célula, então dá um break aqui e vai para a célula seguinte. Ok, eu Entendi, tive um entendi. probleminha técnico. A energia caiu aqui. Eu não sei se eu terminei a explicação. Eu não tenho ideia em que momento que eu caí. Cortou a explicação no meio, mas continuou a tela do Paint por um tempo, deu para eu terminar de explicar. Ah, então tudo bem. Nesse exercício, restou alguma dúvida? Yuri, então. Por mim tá de boa. Eu vou tentar resolver ele. Sempre bom. Ah, Dá muito trabalho para desenvolver assim. sim, o que eu ia falar, eu queria dar algumas dicas aí para vocês. Quando vocês se depararem com um problema assim, com entrada pequena, essa entrada de tipo 20, 50, vocês sempre tentam pensar se vale um brute force. Porque esse problema, todo problema dá para otimizar, esse problema dá para otimizar, só que é muito trabalhoso para na hora da competição você pensar numa otimização. Então você faz um brute force mesmo. E é um problema não tão fácil de pensar nas coisas, mas qualquer coisa a gente está aí. Vocês ficaram com dúvida em algum outro problema ali do aquecimento? Não, tipo assim, eu para falar a verdade, eu nem li todos os problemas, tá ligado? Ah, tá. Eu ainda tenho que praticar todos eles aí, mas tá safe. Então, Uma dúvida que você eu vai tenho. participar da maratona esse ano? Isso, eu vou. Vai? O Ítalo também? Sim. Ó, o que eu ia falar pra vocês? Se vocês tiverem algum tempo livre agora durante essa semana, a gente disponibilizou um contest que é muito bom para treinar para maratona. A gente colocou bastante questões em nível de maratona, questões fáceis, questões médias, questões difíceis. Então, eu recomendo para vocês, se vocês tiverem um tempo para juntar com a equipe para tentar resolver, da hora. Se não, arranjar, tipo, sei lá, 1 horinha em algum dia e dar uma lida nos exercícios, ver se resolve algum, nem que seja um fácil. Eu recomendo super para vocês já irem aquecidos mesmo para a maratona, porque a maratona ela é um nível bem pegado assim, uma prova bem extensa, saca? Pode crer. Aí ele tá lá disponibilizado, a gente postou o link, eu acho que não postamos o link do contest, se não postou ele tá lá no último slide ou no último PDF do Drive. E eu acredito que era só isso mesmo que eu queria lembrar. Tem outra dica que eu vou passar para vocês, é que para evitar de ficar gastando muito tempo digitando a parte de ler as entradas, toda a questão, é bom padronizar, por exemplo, no código que a gente desenvolveu para a solução. Primeiro a gente pega a entrada e depois tem uma função que ela só resolve, que isso ajuda bastante a economizar tempo. Sim. Inclusive é uma prática comum no Codeforces. A gente chama de template. Que é, por exemplo, criar funções para ler código que é padronizado. Geralmente na maratona você sempre vai ter que ler ou um vetor, ou vai ter que ler N entradas em linhas diferentes. Então, isso são todos códigos que dá para você padronizar uma leitura. Sempre que eu vejo alguma resolução do Codeforces, tem esses templates lá no início do código. Sim. Pode crer. Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho mais uma curiosidade só. Pode falar. É tipo, só pra saber, assim, sobre curiosidade mesmo. Eu vi que lá no código, tipo, tinha vários comentários. Vocês costumam fazer, tipo, isso na maratona ou vocês fizeram mais por conta dessa cal? Então, na maratona, como a gente está meio que disputando contra o tempo, geralmente saem os códigos muito feios. Que nem esse daí que a gente mostrou da diagonal, é um código que eu fiz e eu considerei muito feio.
Porque tá uns negócios bem horríveis ali de entender. Por isso que a gente faz, tipo, tão rápido. Geralmente, depois que acabar a maratona, eu costumo, o Penágio também, parar e dar uma comentada no que tá acontecendo naquele código pra, tipo, se você vier a querer olhar aquilo depois, você saber o que tá acontecendo. É que para explicar pro colega de equipe aí é mais tranquilo, porque tipo, agora dá para falar por Discord, outro aplicativo. E na maratona presencial mesmo vai estar um do lado do outro, então é mais de boa de explicar o que está acontecendo. Sim. Mas para entender depois, aí realmente é importante comentar. Às vezes você tá querendo fazer alguma coisa rápido, é algum problema que você já se deparou em algum momento, aí você acaba mandando ali um int A, um string B, e aí quem for ler o código depois não faz ideia do que estava acontecendo. Entendi. Ah, valeu, gente. Tranquilo. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente fica por aqui. Aí eu recomendei para vocês, tem o canal da Maratona lá, com todas as videoaulas que a gente fez de assunto importante para maratona, e o contest eu super recomendo, para vocês darem aquela treinadinha ali e uma noção de como que vai estar a prova, mais ou menos. Só queria pedir uma coisa, vocês podem me colocar no grupo da maratona do WhatsApp? Ou do Telegram, não Vou sei se tem. adicionar. Eu vou mandar meu número aqui no chat. É mais Ok. safe. Tranquilo. Vou parar de gravar aqui. Só uma dúvida que eu tenho também, tipo, na maratona